Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui comigo, o professor Alexandre dos Santos, de Matemática. E o que temos na nossa Hora do Saeb? Bora lá, manda a tua localização aí, maninho. Conteúdo, plano cartesiano, seus elementos, características e utilização. Então, vamos praticar. Muito bem, então, vem aqui comigo. Questão de número 1. Olha só. Nas quartas-feiras, Avenida da Orla da Praia da Ponta Negra, em Manaus. Você já conhece? Quem não conhece ainda, te convido. Vá lá, tá muito, muito lindo. Então, é fechada para veículos, permitindo uso livre por pedestres e ciclistas. E isso acontece mesmo toda quarta-feira, hein, pessoal? Aproveitando essa condição, um ciclista decidiu pedalar pela região. Considerando que seu trajeto pode ser representado em um plano cartesiano, ele partiu do ponto A, 2, 3, deslocou-se 5 unidades para a esquerda e depois 7 unidades para baixo. E olha a pergunta aí. Vamos para o nosso comando. Com base nessas informações, qual é a coordenada final do ciclista? Letra A, menos 3, menos 7. Letra B, menos 5, menos 4. C, menos 3, 10. Letra D, menos 3, menos 4. Ou letra E, menos 3 e 4. Então, aqui nós temos que fazer, aí lembrar, do plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Ah, professor, é aquele dos eixos, em forma de cruz. Muitos alunos falam exatamente assim, o X e o Y. Então, tem que lembrar realmente, como que funciona o plano cartesiano. Então, vem aqui comigo. Então, nós temos aqui o que aconteceu, Ó, vamos voltar aqui rapidinho. Nós temos o plano inicial aqui, que é 2 e 3. Deslocou-se 5 unidades para a esquerda e depois 7 unidades para baixo. Então, lembrando o plano cartesiano, os eixos, nós temos que lembrar aí direção e sentido. A direção, quando eu falo para a esquerda, essa direção, esse sentido da direita para a esquerda, está falando da direção horizontal. E horizontal vai lembrar o quê? O eixo X. Depois, 7 unidades para baixo. Se refere à direção qual? O sentido é para baixo, a direção vertical, eixo Y. Outra coisa que você tem que lembrar é esse primeiro número que aparece aqui no par ordenado, X, e depois em relação ao Y. Muito bem. Então, aqui está perguntando fazendo essa movimentação, qual é a coordenada final do ciclista. Então, ele estava no ponto A, 3 e 2, 2 e 3, desculpa, e ele se movimentou. Então, vamos lá verificar. Então, a nossa resposta é a letra D, menos 3 e menos 4. Por quê? Vamos analisar aqui. Ó. Eu trouxe já, vamos aqui, eixo vertical, tá? E o eixo horizontal. Vou até colocar aqui de outra cor. No X. Eixo horizontal. X. Nós temos, então, ele estava localizado aqui, no primeiro quadrante. Lembrando já, o primeiro quadrante. Então, 2 e 3 se deslocou quanto? Aqui, para a esquerda. Na esquerda, nós estamos falando em relação ao eixo horizontal X. Então, o X era 2 aqui, ok? Então, 2
se deslocou 5 unidades para a esquerda. Então, você vai ter que lembrar, né, aqui no plano cartesiano, desse... O que significa se movimentar para a esquerda aqui no plano cartesiano? Né? Menos 5. Então, ele foi agora, em relação ao x, para o menos 3. Muito bem. E continuou, né, aqui na própria linha do 3, que é o y, né? Só que quando ele se movimenta 7 unidades, né, aqui para baixo, o que vai acontecer com o y, o nosso segundo número? Y, então, y vai ser 3 menos 7, que vai ser igual a menos 4. E aí nós temos o novo ponto, né? O ponto final. Portanto, a coordenada aí do ciclista vai ser menos 3, menos 4. Muito bem. Então, vamos aqui para a nossa questão de número 2. Também falando em plano cartesiano, tá? Em um sistema cartesiano, 2 segmentos se interceptam em um único ponto. Quem são esses segmentos? Dados pelos seguintes pontos. Segmento 1, ele une o ponto A, menos 4 e 2, e B, 4 e 2. Segmento 2, une os pontos C, 0, menos 3, e o D, 0 e 5. 0, 5, ok? A pergunta é, o ponto de interseção entre os dois segmentos é... E aí nós temos as alternativas. Vamos pensar aqui, então. O que você tem que lembrar nesse momento? O segmento 1, né? O segmento 1 e 2, eles são formados aqui pela união desses pontos. Ora, nós temos aqui o A é menos 4. O que é esse menos 4? Em relação a x. O 2 em relação a y. Letra B também. O que você já percebe aqui? Ah, professor, o y, né? Ele é o mesmo nos dois pontos. E também isso acontece no segmento 2. O x, ele é 0 nos dois pontos, C e D. Então, vamos aqui analisar a resposta. A resposta é a letra C, 0 e 2. Então, aqui no rascunho, você pode fazer o desenho, né, no plano cartesiano, ou pode lembrar de algumas coisas, e aí você também já chega na resposta, tá? Então, nós temos aqui os pontos, né, menos 4 e 2, 4 e 2. Então, esse aqui é o segmento AB. AB. O y é igual nos dois. O que isso significa? Que ele está aqui, né? No 2. E ele é horizontal ao próprio eixo x. Tá? Todos, pegar qualquer ponto que está aqui em cima, ele vai ter sempre o y 2. Muito bem. Sabendo disso, qual é o outro segmento? O segmento CD, que está aqui de verde.
né? Então, o segmento CD, ele tem aqui o mesmo x, que é 0. Ah, professor, e quando que o x é 0? Quando o x é 0, né, ele está aqui, ó, pertencendo ao próprio eixo y. Está aqui em cima do eixo y. Verificamos aqui, ó, o segmento verde. Tá? Ó, no próprio eixo y. Tá? Muito bem. Então, a gente já tem aqui o ponto de intersecção, né? Vai ter que ser no x 0. Todos os pontos desse segmento têm o x igual a 0. E todos os pontos desse segmento vermelho aqui, que é o AB, ele vai ter a ordenada 2. Pronto. E aí você matou essa questão, tá? Então, uma coisa importante de lembrar aqui é do plano cartesiano, né? Nós já falamos aqui, então, eixo horizontal é o eixo x, lembrando, eixo vertical é o eixo y, tá aqui, né? No encontro dos dois eixos, o que que a gente tem? O que nós chamamos de origem do plano cartesiano. Esse ponto é o 0, 0. Tá? Isso é muito importante sempre lembrar. Então, quando eu tenho uma coordenada 0, se for x ou se for y, onde está esse ponto? Isso é importante saber. Ó. O ponto aqui, ó, ele está em cima do eixo x no 4. Qual é a ordenada? Qual é o valor de y? Então, aqui nós temos esse ponto que é o 4. E o y? Ah, professor, eu já sei. É 0. Então, isso é importante lembrar, tá? Se o ponto tem y igual a 0, ele está em cima do eixo x. Se ele tem o x igual a 0, ó, ele está em cima do eixo y. Muito bem. Então, vamos agora para a nossa questão de número 3. E o que diz a questão de número 3? Considere os pontos A, menos 6, 4, e B, 2, menos 2. Qual a coordenada do ponto médio do segmento AB? Então, agora nós estamos ainda para o ponto médio. Vamos lembrar aí o que é o ponto médio. Então, nós temos um segmento e o ponto médio ele vai estar no ponto central desse segmento. Ele vai dividir em duas partes iguais esse segmento. Agora, vamos lembrar aqui nas coordenadas. O que isso significa? Verifica aqui comigo. Então, nós temos as alternativas, né? E aí, o que você vai ter que lembrar? Novamente, o que é fundamental aqui é lembrar que quem é o x do ponto A? Podemos chamar de xa. É o menos 6. Quem é o y de A? É o 4. Outra coisa que você já tem que olhar, né, aqui na questão e já saber. Quem é o x do ponto B? É o primeiro, que está dentro de parênteses, 2. Quem é o y? O menos 2. Então, esse segmento, você já tem que idealizar, né? Ele vai estar lá um segmento, né? A gente não sabe aí como que ele vai estar se comportando lá no plano cartesiano, mas a gente já tem uma noção. Porque lá no plano cartesiano, a gente já tem aqui, ó, menos 6 no x e 4 no y. Né? A gente já tem uma localização aí para ele, né? E o B também.
E aqui a gente quer o ponto médio. Professor, preciso fazer o desenho? Não, a gente tem uma formulazinha do ponto médio, porque é a média que nós vamos fazer aqui, aritmética simples, das coordenadas x e x dos dois pontos, e também com o y, tá? Muito bem. Então, aqui a resposta correta é a letra A, menos 2 e 1, e vamos verificar aqui, ó, a nossa ponto médio aqui, ó. Aqui nós temos a letra M falando do ponto médio. Ah, professor, e essa fórmula aí? Que tão estranha que ela tá, né? Não tem nada de estranho. Média aritmética de dois valores, tá? Então você soma os dois valores e divide pela quantidade, que é 2, né? São dois valores. Se fossem 3, mas aqui no nosso caso, essa média aqui do ponto médio, teremos os dois valores aí, dos dois pontos, né? Então, x1 mais x2 dividido por 2, y1 mais y2 dividido por 2. O que você tem que lembrar? Você tem que lembrar quem é x1 e x2, quem é y1 e y2, que são as coordenadas. Então, nós temos aqui, ó, quem é o x1? Os valores de um dos pontos, né, que você colocou lá. Então, os primeiros valores dos dois pontos são os valores de x. Soma e divide por 2. E você vai fazer isso também com y, tá? Então, o nosso ponto A aqui, ó, ele é menos 6 e 4. E o ponto B, 2 e menos 2. Vejam aqui, ó, de forma bem simples, tá? Esses primeiros valores aqui depois do parênteses, né? Primeiro, um ponto, ele recebe uma letra maiúscula. Esse é o ponto A, o outro é o ponto B. Tranquilo? Aqui nós botamos na fórmula o ponto M, né? A gente quer o ponto médio. Então, vou chamar de M. Vai ser simplesmente a média aritmética, ó, aqui em relação aos primeiros valores que são de x, e depois os de y. Verifica aqui comigo, ó. Então, nós temos aqui, ó, de onde saiu o menos 6, né? Menos 6 é o primeiro valor do ponto A, que é a abscissa do ponto A, o valor de x, menos 6. Quem é o 2? O 2 é também o primeiro valor que aparece, que é de x, no ponto B, 2. Menos 6 mais 2. Quanto que dá menos 6 mais 2? Menos 4. E assim nós vamos fazer aqui, ó, para o y. 4, que está aqui, menos 2. Né? Lembrando aqui que nós colocamos aqui, ó, bem organizado, mais menos 2, que é igual a 4 menos 2. Muito bem. Sabendo disso, 6 menos 6 mais 2, menos 4. Ok? 4 menos 2, 2. Divide por 2, nós temos o nosso ponto médio, menos 2 e 1. Professor, é preciso fazer o gráfico? Nesse caso, o ideal é que você já saiba, né, como resolver da forma direta, porque o gráfico estaria aqui. Né? Olha o trabalho que você ia ter aqui para fazer o gráfico, sabendo que você ia ter até dificuldade, muitas vezes aqui, de encontrar o ponto médio. Então, é bem simples. Pega as coordenadas de x, soma e divide por 2. Pega as coordenadas de y, soma e divide por 2. Nós temos aí um novo ponto, tá? Que é a média aritmética simples dessas coordenadas. Tranquilo? Vamos aí, então, para a nossa próxima questão. Questão de número 4. No plano cartesiano, o quadrado PQRS tem 3 de seus vértices nos pontos. Então, nós estamos falando aqui de um quadrado
PQRS. O P, menos 1, 3. Q, 3, 3. E R, 3, menos 1. Quais as coordenadas do vértice S desse quadrado? Está pedindo aí a coordenada do último ponto, né? E aí nós temos as alternativas. Então, vamos analisar aqui comigo. Olhando aí, né? Primeiro, o quadrado recebeu um nome, né? Ó, recebeu um nome, PQRS. Vejam que ele tem uma ordem, né? PQRS. Por que é importante ter essa ordem? Porque se nós vamos colocar aqui um ponto, né? Ó, vamos colocar aqui 4 pontinhos. E eu digo que esse aqui é o P e esse aqui é o Q. Quando eu falo PQ, vejam que já deu um problema aqui na hora de unir os pontos, né? Então, PQ, né? R e S. Unindo os pontos, nós temos aqui o nosso quadrado. Então, isso você já tem que ter na sua mente. Essa ideia, tá bom? Muito bem. O que acontece é que esses vértices, né, ó, recebem as letrinhas aqui. Então, nós temos aqui o nome do quadrado, é o nome dos pontos dos vértices, né? E tem uma ordem, ok? Muito bem. E aí nós temos o plano cartesiano representando aqui. Então, nós temos aqui o menos 1, 3, no ponto P. Depois, no ponto Q, 3 e 3. E aí nós vamos pegar a mesma ideia, né? Olha só o que aconteceu aqui no X do ponto P para o Q. Que nós sabemos que agora, né, que tem essa ordem. Então, do P para o Q. Quando eu uno o P e o Q, nós temos o quê? Um segmento aqui, ó, né? O nosso segmento. E esse segmento, ele tem um tamanho. E quando fala em quadrado, todos eles, né, todos os lados, todos os segmentos aqui, têm o mesmo tamanho. Isso nós já vamos analisando aí só nas palavras matemáticas, né? Transcodificando aí a língua portuguesa para a nossa linguagem matemática. Muito bem. E o que aconteceu de menos 1 ao 3 no X? O X é o horizontal, né? É o nosso eixo horizontal. Então, ele foi para a esquerda, né? Da esquerda para a direita, a gente sabe aí até o sentido. Já sabemos aí a direção horizontal. 4 unidades, né? Porque ele para chegar no zero foi 1 e mais 3 unidades. Então, a gente já sabe aí que deu 4 unidades, né? Nós vamos fazer aqui matematicamente, seria 3 menos 1, que vai dar 3 mais 1, igual a 4. Nós sabemos aí que esse quadrado tem um lado 4. Tudo bem. Depois, a gente já sabe que ele foi para o R. E aí, no R, ó, ele teve um movimento para baixo, né? Nós tivemos aí lá na primeira questão, né, do ciclista, essa ideia, né? Então, indo para baixo. Ele foi quantas, né, casas para baixo? A gente já sabe agora que o lado é 4, né? E nisso, então, ó, a gente já tem o P, o Q e o R. Sabendo disso, você já consegue já imaginar qual que vai ser a coordenada aqui do ponto S. Não é mesmo? Pensaram aí comigo, né? Ele vai ter que ter aqui, ó, em relação ao Y, né, na vertical, a mesma, né, de quem? Do ponto P, né? E do ponto Q. Ó, né? Então, agora aqui, você já teve a ideia, né? Então, vou até dar a resposta aqui e nós vamos analisar aqui juntos, ó. Menos 1 e menos 1, né? Letra D, né, professor? E aí aqui, ó, o nosso plano cartesiano. Olha o que eu estava falando, né? Nós temos aqui o P
e o Q. Então, eles têm, novamente aqui, ó, analisando, ó, o mesmo valor para o Y, né? Está lá no 3, ó. Ok? Muito bem. E o deslocamento horizontal? 4 unidades. Ok? Depois, para baixo, né? Já tem essa ideia aqui, ó, que ele vai para baixo. Então, quantas unidades? É um quadrado, né? Se ele deslocou 4, é 4 também. Então, do 3 foi para o menos 1. E aí a gente já tem, com esse pensamento, o ponto S. Né? Porque ele vai ter que estar, ó, alinhado aqui, né? Ó, nessa linha aqui, ó. Não é isso? 4 unidades. Então, ele vai se deslocar 4 unidades, vai voltar para a esquerda. Então, a gente já sabe que ele vai ter aqui a mesmo x, né? Do ponto P. E o mesmo y do ponto R. Então, vai ter aqui menos 1, menos 1. Muito bem. E aí eu já deixei aqui prontinho, né? O nosso quadrado. Muito bem. Então, vimos aí várias questões sobre o plano cartesiano. Espero que vocês tenham compreendido. Muito bem, ficamos por aqui. Vamos agora para o nosso parte final aí na hora de encerrar. Muito bem, estamos na nossa hora de encerrar, né? E temos aí o nosso plano cartesiano. Nós vimos então na nossa aula, relembrando aí o plano cartesiano de Descartes, né? Por isso o cartesiano. Ele é formado por eixos, um eixo na vertical, outro na horizontal, eles têm seus nomes, né? Ó, dois eixos perpendiculares, eles formam entre si um ângulo de 90 graus. O eixo horizontal é o eixo X, também chamado de eixo das abscissas. E o eixo vertical, o eixo Y, também chamado eixo das ordenadas. Muito bem, nós vimos aí também, né? Ó, como que desenha esse plano cartesiano com os seus eixos. Temos aí o eixo Y na vertical, ok? Eixo das ordenadas, e está ali o desenho dele. Na horizontal, eixo das abscissas, o eixo X. E depois disso, nós vimos o que são os pares ordenados, né? São os pontos. Eles, ó, pares ordenados, pares, dois, né? Duas localizações aí, referente ao eixo X e depois ao eixo Y. Por isso, ordenados, eles respeitam essa ordem, né? Ó, um par, número que define a localização de um ponto no plano. O primeiro número é X, indicando a posição horizontal, e o segundo, Y, com a localização vertical. E aí temos o exemplo, ó, o nosso ponto P, né? Nós damos aí ao nome do ponto uma letra maiúscula, aí P, de ponto mesmo. 3, 2. O que isso significa? Que ele está em relação ao 3, né, na horizontal, o X, e ao 2 na vertical, na sua altura, né? Muito bem. Então, nós vimos aí os quadrantes. Lembrando os quadrantes. Cada vez que nós colocamos um ponto, né, nesse ponto, agora 3, 2, nós temos dois valores positivos. Então, ele está no primeiro quadrante. Já no segundo quadrante, né, você percebe que tem um sentido anti-horário. No segundo quadrante, o valor do x vai ser o quê? Negativo. E o valor do y, positivo. Agora, no eixo horizontal, que está para baixo, né, deixa os valores de y negativo.
E no terceiro quadrante, o x também é negativo. Então, nós temos ali negativo e negativo. E o ponto no quarto quadrante vai ser positivo para o x, que está à direita do y, né, do eixo vertical, e negativo para o y, está abaixo do eixo horizontal. E também nós vimos aí, né, as figuras geométricas. Esse aí, nós temos então um quadrado. Olha só, as coordenadas menos 2 e 2, 2 e 2, vejam que os dois valores são positivos, né? Está no primeiro quadrante, menos 2 e 2 no segundo. No terceiro quadrante, nós temos aí dois valores negativos, ó, menos 2 e menos 2, o valor x e depois o valor y. E fechando esse quadrado, nós temos o último ponto, 2 e menos 2. O x, né, está à direita do eixo vertical, então ele é positivo, e abaixo, nós temos então abaixo do eixo horizontal os valores negativos para o y. E aí nós fechamos então agora aqui na hora de encerrar o nosso plano cartesiano. Muito bem. E agora nós vamos para o recadinho. Fique aí. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.